Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, aqueles que nos acompanham pela web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Desde a abertura das Olimpíadas, que encerram amanhã, tivemos uma questão em nossa mente, provocando interrogação. Abordamos aqui rapidamente. Foi a respeito da abertura deste magnífico desempenho esportivo do mundo. Afinal, as Olimpíadas têm a sua origem na Grécia, conforme aqueles que nos interessamos pela literatura sabemos. Ela vem pelo resultado de uma batalha exitosa entre os atenienses e os espartanos, quando um soldado corre para levar notícia ao seu rei a respeito da vitória. A partir daí, mais ou menos 7 séculos antes de Jesus, os gregos começaram a celebrar, entre as artes que faziam parte da estrutura educacional dos atenienses, aquela jornada, aquela viagem extraordinária que teve lugar em Olímpia, uma das grandes cidades da Grécia, no seu apogeu. Mais tarde, essa experiência também se repetirá através de outras batalhas, quando homens bem dotados de estrutura física fazem parte das batalhas em terrenos longínquos e vão levar as boas notícias aos vitoriosos que ficaram em casa da família, na defesa do patrimônio do lar e das pessoas. Com o tempo, foram acrescentando esportes. A princípio, eram natação, esgrima, cavalaria e correria, etc. Hoje é um número muito grande. E à medida que a civilização e a cultura vão ampliando, esse movimento que esteve suspenso durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial vai adaptando e atualizando. Cada vez nós temos ginastas mais notáveis e desempenho mais audaciosos na área dos desportos. Eu me recordo que as Olimpíadas eram exclusivamente para os homens. À medida que a mulher ganhou direitos na sua luta civil, através da história, as Olimpíadas abriram também sua porta para alguns exercícios clássicos e se tornaram célebres as apresentações femininas. Nesse sentido, no século passado, várias meninas, principalmente russas, ascenderam ao pódio através de ginásticas artísticas impossíveis de ser compreendidas e de se considerar possíveis. Hoje, com os direitos igualitários entre mulheres e homens, nós tivemos um mapa de ampliação muito grande nos esportes em que as mulheres também tomaram parte e venceram de maneira galharda. É impressionante que, com a abertura e a visão sexual a respeito do novo homem, da nova mulher, da nova saúde
sexual, apareceram também alguns desafios. Por exemplo, nas lutas de boxe, entre algumas mulheres, houve dificuldades muito sérias, porque algumas mulheres eram nada mais do que uma mudança sexual. E a sua força era muito maior do que aquela eminentemente feminina. E houve problemas muito sérios na hora da organização, na hora da parada, porque uma delas, que era feminina tradicional, recusou-se a lutar com a outra que havia sido operada oportunamente e na sua origem era masculina. Mas é a necessidade natural do progresso. Essa classificação, por certo, nas próximas Olimpíadas já estarão com outras, essa e novas, fazendo parte da estrutura da sociedade. No Estatuto das Olimpíadas, há duas cláusulas muito bem estabelecidas. Não pode haver disputa religiosa, porque ela é um esporte, não é um lugar de exibição de qualquer nacionalidade. E também há questões políticas. Essas questões são neutras, porque, do contrário, os países belicamente poderosos ganhariam e ela perderia a sua finalidade. E nós tivemos a ocasião de ver que a atual conjuntura elevou à administração das Olimpíadas um grupo de pessoas materialistas. E a abertura, que sempre foi muito bela, na sua neutralidade, nos imensos auditórios em que milhares de pessoas realizavam atividades neutras de uma beleza sideral, para mim e alguns bilhões de pessoas, a abertura das Olimpíadas desse ano foi nada mais, nada menos do que de natureza crítica e materialista. Nós vimos uma ironia à Santa Ceia, apresentando num paralelo de atualidade com os jogos do interesse, a droga, o vício, o sexo pervertido, as paixões, e um apelo sórdido contra o cristianismo. No fim do século passado, mais ou menos da metade para cá, tem havido uma campanha do materialismo marxista, propriamente dito, contra o judaísmo e o cristianismo. Exatamente porque a pregação de Jesus vai contra a violência do marxismo, que estabelece uma campanha de igualdade de direitos econômicos, sociais e humanos para todas as criaturas. E tem sido impossível igualitar as pessoas do mundo. A primeira experiência começou em 1918, com a Revolução Bolchevique em Moscou, quando foi derrubada a administração do Tsar Nicolau II. Ele e a família foram assassinados covardemente no interior da Rússia e instaurado o regime socialista na Rússia e nos países que foram criados depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a antiga Rússia, aliás, como chamada a mãe russa,
foi transformada na República das Nações Soviéticas. E mais de 15 países tomavam parte na poderosa República Socialista, que veio a desaparecer logo depois que foi derrubado o Muro de Berlim, depois da Segunda Guerra Mundial. O comunismo deixou de ser oficial na Rússia, passou a ser uma filosofia governamental. E nós, que vivemos ainda os anos do século passado, vimos os espetáculos de atrevimento, de vandalismo, de violência dos representantes da Rússia na ONU, por exemplo, quando o representante dos Estados Unidos, no grande salão, falava para o mundo e um socialista jogou-lhe um sapato. E daí começou a anarquia na ONU. A ONU, que devia ser um país neutro, uma organização mundial de Nova York, para atender ao direito de todas as nações, lentamente foi ficando politizado. E hoje a ONU não tem mais a mesma grandiosidade moral para a qual foi criada em 1947. Talvez muita gente não saiba que o primeiro secretário da Organização das Nações Unidas foi um brasileiro. Foi o diplomata Oswaldo Aranha, quem criou Israel, naquele ano de 1947, quando surgiu uma entidade internacional para proteger todas as entidades do mundo. E a ONU, que fica no sul de Manhattan, em Nova York, é um terreno neutro, é um país, entre aspas, porque ali estão representações de todos os países da Terra, democráticos ou não democráticos, procurando aspirar pela liberdade, pelo comércio, por um lugar na grande governança do mundo. Então, em breve, a ONU foi perdendo a grandeza de natureza política e tornando-se, de alguma forma, socialista. Alguns secretários-gerais tornaram-se, evidentemente, ateus, comunistas, e a administração da ONU perdeu seu poder, ficando agora alguns vestígios dos grandes partidos, as grandes nações, a Rússia, a China, com derivações comunistas, os Estados Unidos, o Canadá, a Inglaterra, a Suíça, como democracias e lutas pelos direitos igualitários da criatura humana. Nesse báratro, nós estamos vivendo a ausência total, ou quase total, das liberdades proclamadas pela Rússia. Pois é que desde a Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto dos judeus, com a origem dos campos de concentração pela Alemanha, a criatura humana perdeu o seu direito à vida e passou a ser apenas um escravo do país. Os países, na sua política, ao invés de serem governados por homens, para atenderem homens, passaram a ser governados por potências humanas, gerando guerras, conflitos contínuos e a perda dos valores éticos conseguidos com tanta dificuldade. Mas durante a semana, desde que me dei conta do ato dos ateus,
governando as Olimpíadas, eles aí traíram o ideal regulamentar, combater uma religião, combatendo os seus religiosos, uma prostituta representando a divindade, a Santa Ceia, meretrizes, pederastas, deuses pagãos em uma bacanal. A palavra bacanal vem do deus Baco, o deus da embriaguez, da bebida, do prazer, do sexo, que passou a governar os destinos das Olimpíadas. E me abateu uma grande melancolia, porque anteriormente os árabes, que vêm tomando conta do mundo e vão tomar conta do mundo, por causa da nossa negligência, e nós vamos ver como é bom. O maometismo, a vida muçulmana, como é maravilhoso. Quando visitei Dubai, e a liberdade de ação em Dubai, várias interrogações me chegaram à mente, porque as exigências do Corão são fanáticas. Um furto, corta-se a orelha. Outro furto, corta-se a mão. Um terceiro furto, corta-se a vida. A Sharia, que é a chamada lei do olho por olho, dente por dente. Matar a pessoa, enforcar, decepar a cabeça de público para a multidão temer, são fenômenos perfeitamente legais e naturais. Quando a sociedade, com a Revolução Francesa de 1789 a 1802, proclamou a liberdade, a igualdade, a fraternidade, o mundo sonhou com os direitos humanos. Veio o período napoleônico na França e restabelecida a monarquia, o direito dos poderosos. Então permaneceu o poder clerical, o poder social, o poder político. Então as pessoas eram classificadas não pelo que em verdade eram, sabedoria, valores morais, mas pelo que tinham e pelo que dispunham. E a maioria dos governos tornou-se totalitária. Penas de morte, execuções terríveis, desgovernos tomaram conta do mundo. E o mundo ficou dividido entre Oriente e Ocidente, desde a Guerra Fria do fim do século passado, até o momento da ruptura da União Soviética, que perdeu as nações que a constituíam e voltou a ser a República da Rússia. Agora, voltando novamente a conquistar os países e sonhando com uma estrutura de fazer um Oriente forte, adversário do seu inimigo, a OTAN, a Organização de Armamentos da Europa, patrocinada pelos Estados Unidos. É que vale dizer que voltamos a dois partidos de poder, o daqueles que podem e têm direito a tudo, e daqueles que não podem e não têm direito a nada. Mas isso não foi de um salto, foi de um momento para o outro. A China, nesse período, manteve-se como um enigma. As velhas monarquias, as velhas tradições do Império Chinês, cujas terras eram ilimitadas, aos primeiros combates, de que eu me lembro, porque eu era rapaz na época, em que Taiwan, um pedaço da China, permaneceu fiel
ao seu imperador, que era o imperador de toda a China, e separou-se. Ficou a China comunista no continente e Taiwan, a China democrática, sob o apoio dos Estados Unidos e do seu imperador, que passou a morar ali, sob o regime de Chiang Kai-shek. Esse homem, que amava seu país, protegeu Taiwan e fez de um pedaço de terra um país poderoso, graças ao auxílio americano, que armou Taiwan para se defender de Pequim. E ficaram um pedaço de terra menor do que Sergipe para a China, maior do que o Brasil. As dificuldades financeiras cresceram e o regime comunista começou a matar. Primeiro, para poder controlar a população, ninguém tinha direito a ter mais de um filho. Matar uma filha era receita do Estado. O Estado pagava quando nascia uma menina e era assassinada. E então a China cresceu até 1,2 bilhão de pessoas. É difícil da gente calcular, mas a gente pode fazer um paralelo. No mundo, em cada 6 pessoas, uma é chinesa. Então, nós vemos 5 indivíduos produzindo um sexto, que é a sexta parte da sociedade, tal no volume. Então, nesse volume tremendo, um ditador terrível, ignorante, selvagem, começou a governar a China de uma maneira cruel, através de matanças. E a primeira coisa que ele fez foi a chamada Revolução Cultural, quando, em praça pública, ele exigiu que todos os livros que haviam na China, aqueles que não eram comunistas, deviam ser queimados. O chinês somente lia obra de orientação socialista. E o mundo ficou estarrecido diante da aberração. O regime fechou as portas de comunicação com o mundo, porque o que mais perturba a ditadura é o direito de liberdade. E o regime, segundo terrível, de crítica, foi estabelecido dentro do solo chinês até as aldeias mais insignificantes. Havia uma tradição chinesa que a China jamais seria governada por outro povo. Porque, sendo um povo que domina mais de metade da Ásia, todo conquistador da China seria conquistado pela China. Isto é, era um país que já tinha tanta gente que todo mundo tinha a sua forma de viver e não trabalhava noutra coisa. Era a forma doméstica, a indústria familiar. As pessoas, os conquistadores, chegavam e botavam a pessoa para trabalhar, ela não ia, mas em casa ela trabalhava, na sua indústria doméstica. Então, ele reverteu e toda a indústria doméstica foi destruída, mecanizando a Índia, a China. E, em breve, a China se tornou uma das 5 maiores potências do mundo. É impressionante a mim. Eu olho, por exemplo, as pontes. São de uma grandeza nos altos picos das montanhas e tornaram os chineses os maiores engenheiros de pontes, com alturas e lastro, sem nenhuma coluna de sustentação,
incomparáveis. Eles conseguiram fazer pontes entre as cordilheiras, colocando a proximidade dos países, das cidades que viviam perdidas nas montanhas imensas de toda a Ásia. E, de repente, a China começou a competir com a sociedade através da escravidão do seu povo. Na China, não tem feriados. Nenhum. Todo dia é dia de trabalho, igual ao Brasil. É impressionante. A China tem um dia de férias. Um dia em um ano de férias. Então, é óbvio que é um povo exausto. Porque trabalha 16 horas. E aqui no Brasil se trabalha algumas poucas horas quando se trabalha. Então a diferença de potência é tremenda. E o país foi expandindo para o mundo a cultura chinesa do trabalho. O governo pegava tantos chineses e colocava na costa oeste dos Estados Unidos. A Califórnia, toda a Califórnia, aqueles países que estão da fronte das ilhas do Pacífico, do Havaí e das possessões japonesas. Então, o Japão, por sua vez, que perdeu a guerra, sob o apoio do vencedor, tornou-se a 6ª maior potência do mundo. E é um país de ilhas. O Japão todo é menor do que o estado da Bahia. E um palmo de terra é mais valioso do que um estado brasileiro inteiro. Por causa das disciplinas, do poder. E então, na China, o dia da independência é o dia da paz. E é o dia de repouso. Então, todo mundo vai visitar todo mundo, que se dá um desastre. Os transportes não conseguem, a cultura não aguenta, e aquele dia que deveria ser de repouso é o pior da China. O número de pessoas que morrem asfixiadas nos aeroportos, nos terminais de ônibus, nas estradas. Imaginem 1 bilhão de pessoas jogadas na rua. A gente aqui no Pau da Lima, apenas com 200 mil, nem é bilhão. Quando passa ali na gargantinha, é uma delícia aquilo acumulado. Menino, gato, cachorro, e cavalo, e gente. Nós moramos aqui há 50 anos. Eu nunca passei pelo Pau da Lima para ver dizer, está sempre entupido. Eu vivia preocupado com isso, que horas o povo dormia no Pau da Lima. Porque eu saía pegar avião 2 da madrugada, voltava 4 da madrugada, 5, as ruas sempre cheias, sempre com lixo. E lixo é bom porque é consumo. Só tem lixo porque se consome. E é um lugar assim de mais montanhas de lixo. É uma montanha, uma montanha, um montanhão. É uma delícia. Agora imaginem, 1 bilhão. Multipliquem 200 mil, ou dividam de 1 bilhão, e vejam quantos 200 mil necessitamos para fazer do Pau da Lima uma rua de Pequim, ou uma rua de qualquer cidade. O volume de gente é tal que, durante uma epidemia, o filho de Indira Gandhi, governando a Índia, que tinha naquele tempo 800 milhões de pessoas, disse: que venha a guerra, nós não vamos
criar hospitais. Não queremos que nenhum doente viva, que morram, porque se morrerem 300 milhões, não faz falta nenhuma. Nós temos 500 milhões. Imagine que raciocínio. Então, nós vamos cuidar de pessoas para que não adoeça. E não gastar com quem está doente e que pode morrer. Porque não faz falta. E, de fato, nós hoje estamos na Índia com 900 milhões. É mais gente do que areia na praia. Uma coisa impressionante. Então, esta é a sociedade que ainda não se encontrou a si mesma. Agora, de todos esses bilhões, havia, na metade do século XX, 1 bilhão e 100 milhões de cristãos, católicos, protestantes, espíritas, ortodoxos, apenas 1 bilhão, que se dava conta de ocidental e era cristã, mas era cristão como nós éramos. E a igreja confessa no dia que está de bom humor, comete todos os erros sociais, depois ele se arrepende, recebe a hóstia, fica puro novamente, novos erros, recebe nova hóstia, ou aceita Cristo como Salvador, ou toma passes no centro espírita para ficar mais evangelizado. Mas os atos continuam os mesmos. Nunca houve tanto assassinato no mundo como nos dias atuais. O que equivale dizer praticado por pessoas religiosas. E por pessoas que agora abandonaram as religiões, aceitando o materialismo. Daí nós estamos diante de perspectivas terríveis. Tivemos a tragédia do Rio Grande do Sul. E agora, o Estado, pessoas gaúchas, vão construir a maior igreja do Rio Grande do Sul, em homenagem ao diabo, a Satanás. Então, o Deus principal vai ser aquele que brigou com Deus, aquele anjo, e que se tornou o rebelde. A estátua dele é que vai ser agora a nossa estátua. Já tem a estátua pronta, que vai ser uma das maiores do mundo. Para agradecer a Deus, o diabo, Lúcifer, feito de luz, para agradecer ter sobrevivido. Não é uma loucura total? Quer dizer, aqui para nós, que nós não estamos loucos, não. Ou vai ver que nós estamos loucos e que eles é que estão certos. Mas alguém tem que estar louco nisto. Aí nós dizemos, mas o que é que eu posso fazer? Se 1 milhão pergunta o que é que pode fazer, fazer o bem. Teremos 1 milhão fazendo o bem. Então, quer se dar, o que é que eu posso fazer? E vamos deixando. Vamos deixando o mal crescer dentro de nós. Vamos ficando duros, frios, indiferentes. As autoridades estão preocupadas em dividir o poder com outros infelizes poderosos. E nós, o povo em geral, sempre houve a miséria do povo, sempre. Até onde vá a nossa cultura de civilização, o poderoso, o médio, o miserável, sempre houve. Porque é do próprio sentido de evolução. O que é que o Espiritismo diz para isto? Diz que nunca poderemos ser iguais. Nunca poderemos ter os mesmos dinheiros, o mesmo emprego, a mesma posição. Por quê? Porque cada um é diferente do outro. Então, o que é bom para mim, possivelmente não é bom para outro. O que é cruel para este,
para aquele é motivo de progresso. Nós vemos a tragédia do Rio Grande do Sul. Vai a ajuda e surgem ladrões que roubam a ajuda. Então a gente para pensar como é. Há poucos dias, numa estrada Belo Horizonte-Rio, um caminhão virou e carregava bolachas, biscoitos. Então o povo que mora na estrada avançou, arrebentou o caminhão e roubou tudo. Então não é um povo, são chacais. O chacal vê o morto e vai comer, não interessa. E cada um carregando latas, caixas, alegres da vitória de ter roubado. Não interessa a indústria, que vai à falência. Aqueles que são os donos e que dão empregos, não interessa. O povo está com fome, mas como? Se o caminhão não tivesse virado, ninguém ia morrer de fome naquela noite. Mas virou. Os astutos. As pessoas estamos astutas. Perdemos esse equilíbrio. Eu vou andando, acho uma carteira de dinheiro. Tem uma foto, tem o dinheiro, mas é minha. Eu achei. Não é minha, nem eu achei nada. Porque eu não sou dono. Como o dono daquela carteira não era. Nós somos mordomos, somos servidores. Usamos isso e passa de mão até a hora que se derrete no lixo universal. Então, nosso conceito de cristianismo é o conceito daquela meretriz das Olimpíadas. No entanto, nem tudo está perdido. Ontem, eu estava reflexionando de não ter havido nenhuma reação dos religiosos. Quanta gente católica, honesta, fiel, verdadeira. Eu me lembro de minha mãe, católica. Ela estava orando e chorava de emoção quando orava o Pai Nosso. Eu lembro de uma vizinha nossa que fez uma promessa ao Senhor do Bonfim, lá de Feira de Santana, e durante 40 anos ela foi à igreja para pagar a promessa que ela havia pedido ao Senhor do Bonfim. Seu filho mais velho brigou com o pai e abandonou a casa. Fugiu, sumiu. E ela prometeu ao Senhor do Bonfim que se ele trouxesse seu filho de volta, ela toda sexta-feira iria na igreja, que ficava num bairro afastado, acender uma vela. Era a promessa dela. Olha que coisa linda, ingênua, porque Deus não precisa de nossa vela. Deus tem os sóis com muito maior claridade do que uma vela, mas é o sentido espiritual. Eu te dou aquilo que eu tenho. E tem pessoas que só têm uma vela, e outros nem isso têm. É a parábola da mulher pobre que botou o dinheiro no gasofilácio, da viúva que botou apenas uma moeda. Era só o que ela possuía. Outros possuíam tesouros que colocou para Deus. Então, nós precisamos de fazer uma viagem de volta a esse Jesus dos nossos pais. Aquele Jesus das orações. Eu era criança e durante a Páscoa havia as procissões. E a procissão que mais me comovia era a procissão do encontro. Não sei se sabem o que é. Maria Santíssima ficava a sua estátua na igreja matriz. E na igreja do Senhor dos Passos ficava Jesus embaixo da cruz. Na quinta-feira maior, a cidade apagava as luzes, porque foi a noite da traição. E então saía uma procissão com os homens,
da Igreja dos Passos, carregando o andor, fazia uma volta à cidade enquanto outra procissão saía da catedral e percorria as ruas até um encontro numa praça pública, a mãe e seu filho. E ali naquele encontro, que levava milhares de pessoas pensando em Deus, uma jovem, a Verônica, se levantava e com um pedaço de linho branco, ela cantava uma música que uma jovem cantou quando Jesus caiu sob a cruz na porta da sua casa. Ele marchava para o Calvário, a cruz feria o ombro e ele teve a primeira queda. Continuou e caiu na porta da Verônica. Essa jovem, quando viu aquele homem caído, apanhou uma toalha e lhe enxugou o suor. É um gesto que nos ensina o quê? Fraternidade, compaixão. Enxugou-lhe o suor e o suor ficou impregnado no rosto dele da toalha. Então, naquele momento lá em Jerusalém, ela ergueu a toalha e disse: olhai a face do homem que queremos matar. Até hoje é cantada essa música. Vede, ó caminhante que passa, a face triste e dolorida daquele que veio morrer por amor a nós. Pois bem, desapareceu. E nós perdemos o sentido da Páscoa. Chega a Páscoa, todo mundo está ansioso para chegar logo o sábado de aleluia, para o baile, a balada. Para a balada. Naquela época, em respeito ao grande assassinato do Calvário, as rádios tocavam músicas clássicas. Uma rádio que se atreva, na sexta-feira da Paixão, botar música clássica. O povo vai lá e acaba com a rádio. Tem que botar eu não sei o que da favela, que a pessoa vai gritando, nega danada, tal, bebendo, e no sábado de aleluia está embriagado numa degradação. E você pergunta, mas hoje recorda a Páscoa. E o que é a Páscoa? Centenas de pessoas me perguntam. De volta ao final, que negócio é este? Não é negócio, não. A palavra Páscoa é uma palavra judia, hebraica, que significa passagem. É a passagem dos judeus quando fogem do Egito e atravessam o Mar Vermelho, que era um oceano, e as águas se abriram e eles puderam atravessar. Os senhores vão dizer assim, mas você acredita em milagre? Calma. Primeiro, não é um milagre. É um fenômeno geológico. Aquele lugar é uma val. O mar não afunda, ele sobe. E Moisés sabia disso. Então, na hora da maré vazia, o povo atravessou, terra firme. Como no Monte de Saint-Michel, na França. O monte está lá glorioso, é uma ilha. Mas quando desce a maré, é terra firme, em que moram centenas de pessoas, a vida é tua. Então, o que era milagre na época da ignorância, hoje tem uma explicação milagrosa. Que importa que as águas se abrem, porque é a baixa maré, ou se chove as águas sobem. São fenômenos da natureza, são milagres de Deus. Então, fomos perdendo. E eu vejo, na semana da Páscoa, para mim, cristão, e para outros, é uma semana evocativa, porque ainda somos capazes de fazer o mesmo, talvez um pouquinho pior. Durante o Holocausto, 6 milhões de judeus foram assassinados
pelo crime de terem nascido em Israel. Não é por causa da crença, não. É porque nasceu em Judá, a terra de Judá, Israel. Então, é judeu, mata. Será crível. Outros dizem, não é muçulmano, mata. Quando o mestre, eu venho para que tenhais vida e vida em abundância. Mas a minha imensa alegria ontem foi que a imprensa nossa publicou algo fantástico. Um senhor fez uma pesquisa e percebeu o dia das Olimpíadas foi o dia que as Olimpíadas perderam a grandeza, porque deixou de ser um movimento neutro para ser um movimento político. Estava, portanto, contra o seu regulamento. Perdeu em dignidade. Já não é mais um organismo neutro, é um organismo de esquerda. Mas, segundo, não representa a maioria das pessoas, representa um grupo de pessoas atormentadas. Porque pessoas que se desgastam, que fazem o sacrifício de cortar-se para que a dor seja maior do que a angústia. Será que é possível um jovem de 14 anos ter uma dor íntima que não sabe explicar, então ele se corta? É uma síndrome da atualidade. Para que essa dor apague a outra dor, ou então ele se mata. É um doente. Como a humanidade está precisando de compaixão. Mas nós, nada, esse maluco merece umas bofetadas. Não. Merece compaixão. Nosso filho, que nós criamos, beijamos. Ele agora vem e diz, eu quero dinheiro para a droga. Vende a televisão. Rouba as peças que a pessoa tem em casa. Vai para o crime. E se transforma no animal primitivo. E a gente olha e diz, é meu filho. Será que eu sou culpado? Mas como culpado, a gente fez o melhor. Eu vejo pais que se sacrificaram até a miséria para dar educação, dignidade a seus filhos. Vejo filhas baterem na cara de sua mãe, porque elas querem se prostituir para ganhar dinheiro e usar drogas e sexo. E eu vejo os rostos das mães e me lembro da Mãe Santíssima, que é o nosso modelo. Então, meus irmãos, no dia seguinte, a abertura das Olimpíadas, milhares, coloquemos no plural, milhares de jovens reuniram-se embaixo da Torre Eiffel, defronte do Museu do Homem. A Torre Eiffel, o museu e a grande pradaria. E mais de 50 mil jovens cantaram músicas religiosas, dançaram, brincaram, falaram de fraternidade e terminaram dizendo, dia chegará em que eles se ajoelharão diante da majestade divina. Foi a resposta dos cristãos que estão na França. Então eu me comovi. Não é tarde. Jesus tem o poder de dirigir o navio da nossa vida. E há o código 2. Se isto não está servindo, a dor vem aí. A pandemia de Covid está voltando. Tivemos 400 casos aqui em Salvador esta semana. 400 de Covid. Então, uma gripezinha bem prolongada, não é gripe não, é Covid. Então, deu um espirro para lá, um espirro para cá, entupa o nariz, resguarde, mantenha a distância das pessoas. Vamos deter a marcha do mal.
que é fruto da nossa mente. Porque não é possível que a vida seja esse desfile que nós vemos nas redes sociais, de bebida, de corpo, de sexo, de cirurgias faciais, para o prazer louco de 18 segundos, que é o tempo do orgasmo. E pensemos que a vida vai prosseguir. Uma jovem adoeceu. Consultado na época, era uma doença perversa. E a jovem morreu, porque era uma doença sem cura. Meses depois, sua irmãzinha contraiu a mesma doença. E a família experimentou a dor daqueles dias, vendo a outra flor emurchecer. Não há terapia. A menina foi piorando, foi para os aparelhos, e então a equipe médica disse: ela está praticamente morta. Só está viva por causa do pulmotor, o aparelho de respiração. Na hora que tirar, ela morre. Mas na UTI, cada minuto que passa, custa uma pequena fortuna. E famílias vendem tudo para pagar a UTI. E a pessoa morre no fim. Quantos casos? E outro, tira depressa, como é que eu vou pagar? Então estabeleceu um grande drama. Se deixar com o aparelho, ela podia viver uma semana ou 10 anos. Houve nos Estados Unidos uma moça que viveu 12 anos depois que tiraram o aparelho. Uma moça do estado de New Jersey. Então a família, a eutanásia, que é exatamente cortar do sofrimento, desligar os aparelhos. A distanásia, tirar o aparelho e fazer até a morte natural. E assim por diante. E a família estava muito preocupada. E alguém me falou, eventualmente, que poderíamos fazer? Mas quem é que tem a coragem de dizer, desligue? Quem desligou, matou. Então, quem desligou, matou. Eutanásia. E a eutanásia é proibido, no Brasil, pelo menos. Eu, então, disse, meu Deus, se fosse minha filha. Sempre há a ilusão na gente que amanhã vai estar melhor. Mas de hoje para amanhã, quanto cobra um hospital nessa parte? Nem sempre os programas ajudam, os seguros, muitos deles recusam. Eu comecei a orar, porque na minha mente eu vi a menina. Eu a conheci rapidamente, jovenzinha, cheia de sonhos, terna como uma bonequinha, seus pais ainda jovens, que passaram por um golpe e ainda não se refizeram, com outro golpe na mão. E então, logo depois, desligaram, no sentido ético, e ela teve a morte natural. E um parente escreveu assim, ela morreu como um anjo, suavemente, parou a respiração, e ela foi para o lugar melhor, sem dúvida. Ela é uma mártir, porque cumpriu a sua prova até o último instante. Sorriu naquele estado de morte cerebral, ela sorriu e morreu. Então a nossa vida será este fim? Não. A irmãzinha que a precedeu estava aguardando. A avó paterna, que cuidou dela quando era pequenina, estava aguardando.
E as duas levaram-na para uma verdadeira mansão. Como disse Jesus, o reino de Deus, para que ela seja muito feliz e ajude os seus pais, seus familiares e a humanidade, e aqueles que tiverem a doença, que ainda é uma doença incurável. Então isso nos leva a mostrar como nós somos frágeis, muito frágeis. Eu tenho uma amiga que anteontem estava arrumando sua casa para uma festa amanhã, Dia dos Pais. E a sua irmã veio para ajudá-la. As duas foram limpar a sala de visita. E a dona da casa subiu à janela para limpar a parte superior das cortinas. Desceu e olhou para a irmã e disse: fulana, eu não estou bem. Caiu morta. Então a irmã olhou, deixe de brinquedo, morta. Então vamos nós aplicar isso em nós, se fosse conosco. Imaginemos uma pessoa que nós amamos e quer estar conversando e ela cai morta. Daí a vida merece mais respeito do que o materialismo está colocando. Abracemos a cruz do amor. Um pastor protestante polonês escreveu um livro chamado Perdão Total. E ele fala da nossa crença em Deus, de nos perdoarmos, de nos amarmos, de criarmos um novo cristianismo, de nos querermos bem, de acabarmos com as nossas picuinhas, as nossas implicâncias no lar, com o marido, o amante, o companheiro, com alguém. Amor, tolerância. Mas há dias que a gente amanhece da pá virada. Já de manhã a gente não está bem. Vá para o quarto, tranque a porta, desvire a pá. Ore o Pai Nosso. Em vez de sair catando briga, diga assim: nossa, não estou bem. Tranca a porta. Senta na caminha e diz assim: meu Deus, você que é todo poderoso, tenha compaixão de mim, que sou tão fraco. Me tire essa amargura, me faça sorrir. Para minha mulher ou para meu marido, nós tivemos aquela discussão horrorosa. Eu vou chegar lá e vou beijar a cabeça dele, ou vou dar um tapinha no rosto e dizer assim: ei, velha, como vai? Vamos ganhar a vida. A vida é o que dela fazemos. E se alguém vier e dizer: muito bem, se fosse eu, não fazia nada. Se fosse eu, ia correndo e pedia perdão. Bem, você ainda está zangado comigo, o que é isso? Esse negócio de ficar de mal é careca, não se usa mais não. Agora se coloca uma cabeleira falsa, linda, e todo mundo termina na risada. Eu já vi brigas homéricas. Para concluir, o casal entrou numa briga e foi a altercação dentro do quarto aumentando. Ele foi ficando roxo e ela foi ficando pálida. E sobre a cama tinha uma tesoura. E quando a coisa chegou a hora, ele deu-lhe uma bofetada, que é um ato de covardia, né? A pior covardia. Um homem batendo uma mulher ou bater em qualquer pessoa. O mais forte batendo o mais fraco é covardia. Eu queria ver o mais fraco batendo o mais forte. Aí sim, de vez em quando dá uma bofetada naquele valentão e diz assim: venha, se você vier eu corro. E pronto. Resolve o problema. Então, ela correu e pegou a tesoura. Estava desvairada. Mas, com aquela precipitação, ela caiu sobre a cama e, ao pegar a tesoura, se feriu. Se feriu, ele viu a cena e correu e disse: minha filha, o que é que aconteceu? Meu Deus! Abraçou correndo. É o amor que nós nos deixamos envenenar
mas o amor é Deus dentro de nós. Não deixemos que o ódio traga motivos para termos raiva, rancor e desejar praga. Eu não lhe rogo não, mas seu fim é de ver. Não, diferente. É de ver banhado de luz. A doutrina de Jesus é isto. É para isto que viemos à Terra. Antes de vir para cá, eu estava orando e dizia assim: meu Senhor, o que é que o Senhor gostaria que eu falasse? E no meu coração eu vi assim: que fales de Jesus. E que todos aqueles que chegaram preocupados saiam sorrindo e cheios de vida, porque a vida é bela. E amanhã é o dia da vida, porque é o dia do Pai. Vamos orar. Senhor, suplicamos tuas bênçãos para os companheiros que irão aplicar passes. Suplicamos a tua misericórdia para todos aqueles que navegam na existência carnal. Tem piedade da nossa família e permite que os espíritos nobres visitem nossas casas, diminuam os choques entre nós e eles. Abençoa a cada um de nós que aqui está. Dá-nos tua paz, Senhor de bênçãos. Abençoa os que fraquejaram no suicídio, nossos irmãos sofredores. Nós te pedimos pelos espíritos infelizes, os que sofrem no além e despertaram inesperadamente. Ó Senhor, tem compaixão de nós. Que te pedimos pelos que fomentam o mal, por aqueles que não gostam de nós. Dá-nos da tua luz o pão da caridade, o vinho da fé. Nós te pedimos pela nossa casa, pelos nossos diretores, pelos responsáveis por este rebanho. Dá-lhes muita paz, para que haja, com a beleza do seu coração, e trabalhem pela glória de um mundo melhor. Ó Senhor, dá-nos vida, abençoando a nossa casa religiosa, enriquecendo-a de energias que nos façam muito bem, afastando os espíritos sofredores de nós, mas encaminhando-os para a grande luz. Em teu nome, Pai Celestial, em nome de Jesus, de Maria Santíssima e dos Espíritos bons, rogando que abençoes nossa água e dês paz ao Brasil, ao mundo. Nós encerramos a nossa reunião desejando alegria e bênçãos para todos.